Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Eletrônica Analógica. É um curso aí que tem ficado um longo tempo sem ter aulas, mas que aos pouquinhos vamos retomando os nossos conhecimentos. Inclusive, eu cheguei a gravar algumas aulas sobre regulador de tensão, sobre diodo Zener, pulando a parte de fonte simétrica. E agora nós vamos retornar a essa parte de fonte simétrica, onde hoje nós vamos estudar o retificador de meia onda, RMO, porém simétrico, já para ser utilizado como uma fonte simétrica. Nós já estudamos, nós já vimos o que é uma fonte simétrica em aulas anteriores, então você procura lá na playlist do nosso curso de eletrônica analógica, a aulinha muito bem emboladinha, cheia de ilustrações, né, porque eu gastei um bom tempo para fazê-la, sobre fonte simétrica, explicando o que é. Mas só para dar uma revisada bem rápida aqui, uma fonte simétrica é uma fonte onde eu tenho duas tensões iguais, duas tensões de mesmo valor, porém de polaridades diferentes. Então, eu tenho uma tensão simétrica de 12 volts, quer dizer que eu tenho uma fonte de mais 12 volts e menos 12 volts. Então, o valor tem que ser igual, mas uma positiva, outra negativa. E nós vimos como é que se faz para se construir uma fonte simétrica. Então, nós mostramos o seguinte. Para ter uma fonte simétrica, eu preciso ter duas fontes. Já que eu tenho mais 12 volts e menos 12 volts, duas tensões diferentes, eu preciso ter duas fontes. Então, nesse exemplo, eu teria aqui uma fonte de 12 volts, juntamente com outra fonte também de 12 volts. Ah, mas não é menos 12 volts? É menos 12 volts, mas vamos ver já de onde sai esse menos 12 volts. E eu ligo essas duas fontes em série. Isso aqui já pode ser considerado uma fonte simétrica. Toda fonte simétrica, portanto, ela vai ter três terminais. Esses dois das pontas e o comum às duas fontes, que é o terminal do meio. Então, só para relembrar, se eu pegar daqui até aqui, eu tenho quantos volts? Eu tenho 24, porque as duas fontes estão ligadas em série, então elas vão ter as suas tensões somadas. 12 mais 12, eu tenho daqui para cá, eu tenho uma tensão de 24 volts. Mas isso não é uma fonte simétrica, isso aqui seria uma fonte de 24 volts, apenas uma tensão, se eu utilizar apenas esses dois terminais. Se eu utilizar daqui para cá, se eu considerar somente a fonte de cima, eu vou ter aqui 12 volts de tensão. E se eu considerar apenas a fonte de baixo, eu vou ter também, daqui para cá, 12 volts de tensão. Ainda não é simétrico, eu estou trabalhando com duas fontes de 12 volts normais. A fonte, ou melhor, esse circuito aqui, ele se torna uma fonte simétrica quando eu digo que esse ponto do meio é a referência. Então, quando eu falo que esse ponto do meio é a referência, e aí a gente representa isso colocando o terra aqui, aí tudo muda. Aí tudo muda. Porque se esse ponto do meio é a minha referência, quer dizer que daqui para cá eu tenho mais 12 volts e daqui da minha referência para cá eu tenho menos 12 volts. Percebam? Porque a minha referência é o ponto onde eu tenho 0 volts. É a minha referência, é a minha tensão de referência, é o ponto do qual eu vou realizar todas as medições. Então, se aqui é meu 0 volts, olha só, aqui é 0 volts. 0 volts, daqui para cá, eu tive um aumento da tensão. 0 volts foi para mais 12 volts. Então, daqui para cá, a tensão aumentou. Já em relação à fonte de baixo, olha só, a fonte de baixo ela foi do positivo para o negativo. Ou seja, de um ponto de maior potencial para um ponto de menor potencial. Então, tomando em conta esse ponto aqui do meio como referência, daqui até aqui embaixo eu tive uma queda de tensão, foi do mais para o menos. Perdeu tensão, perdeu potencial. Por isso que ficaria menos 12 volts se eu considerar o meio aqui como o meu ponto de referência.
Então, é isso que define uma fonte simétrica. Ah, mas Gabriel, ainda não estou entendendo. Então vamos dar mais um exemplo aqui. Imagine que aqui é o chão. Temos aqui o chão, o solo, e nós vamos colocar uma pessoa aqui. Essa pessoa aqui, por exemplo, sou eu. E aí, aqui do meu lado, vamos imaginar que tenha um prédio, e esse prédio tenha, vamos imaginar, 20 metros de altura. Então, do chão até aqui no alto, eu tenho uma altura de 20 metros. Então, é uma altura positiva, né? Eu tenho o prédio ele vai para cima, então é positivo, mais 20 metros de altura. Então, do chão, que é a minha referência, ou seja, é o meu ponto zero, eu tenho até o topo do prédio mais 20 metros. Agora imagine o seguinte, imagina que do lado do prédio aqui, eu construa um subsolo aqui, uma galeria subterrânea, que também vai descer 20 metros para baixo. Obviamente você vai descer para baixo, ficou até redundante essa frase. Então aqui nós temos também 20 metros da distância do chão até o ponto mínimo. E o que vai acontecer? Se eu for olhar do ponto de vista de quem está no chão, esse prédio eu vou olhar para baixo para ver o fundo dele, o fundo aqui do subsolo. Então, daqui para cá eu tenho menos 20 metros, enquanto que do chão para cima eu tenho mais 20 metros. Então, como o chão é a minha referência, eu tenho mais 20 para um lado, menos 20 para o outro, igual aqui no caso da fonte, mesma coisa. Se a minha referência fosse aqui embaixo, aí tudo muda, não é verdade? Porque se eu adotar esse ponto aqui como referência, aí daqui para cá eu tenho mais 20 metros, subiu 20 metros, e daqui para cá mais 20, então 40 metros. Exatamente como antes, lembra lá que se eu considerar esse ponto como referência, aí eu vou ter mais 12, com mais 12 eu vou ter 24 volts, que é o que tínhamos feito aqui antes. Então, o ponto que você usa como referência é muito importante, porque é ele que vai definir se uma fonte é simétrica ou se eu estou só associando duas fontes para obter uma tensão maior no final. Então, esse é o papel da referência. E é na referência que eu vou ligar o negativo do multímetro, no caso aqui das fontes. Então, por exemplo, vou pegar aqui o apagador. Então, por exemplo, vamos apagar aqui. É sempre na referência que eu, quando for fazer as medições, vou ligar o negativo do multímetro. Então, se eu for usar um multímetro aqui, vamos fazer um desenho aqui bonitinho do multímetro. E aí eu vou ligar o positivo dele aqui e o negativo, que é a referência. Negativo sempre é referência, lembre-se disso. Minha referência vai ser aqui. Então o que esse multímetro aqui vai medir? Ele vai medir mais 12 volts. Maravilha? E se eu usar outro multímetro, e eu vou ligar o positivo dele aqui embaixo. Por que aqui embaixo? Porque o que é a referência? A referência é sempre o quê? O negativo. Então, o negativo do multímetro tem que vir na referência. Então, nesse caso, esse multímetro de baixo, veja que ele está medindo a fonte ao contrário. O positivo dele está no negativo da fonte e o negativo dele está no positivo da fonte de baixo. Por isso que esse multímetro aqui vai medir menos 12 volts. Ou seja, o negativo vai ficar na referência e eu vou ter menos 12 aqui, mais 12 lá. Então, isso aí é só para dar uma repassada naquilo, e uma reforçada também, né, daquilo que a gente viu lá sobre as fontes simétricas. E claro, já vimos o que é uma fonte simétrica, explicamos na aula anterior onde é utilizado, por que se usa essa fonte simétrica, né, dos 3 terminais. E hoje nós vamos ver os circuitos que nós podemos utilizar para fazer as fontes simétricas. E o primeiro deles, como eu já adiantei, é o retificador de meia onda simétrico. O retificador de meia onda, vocês já conhecem. É aquele retificador que tem apenas um diodo, é o mais simples dos circuitos
retificadores. Então, se você não conhece essa teoria, então assista às aulas iniciais deste curso de eletrônica analógica, porque muita coisa que eu vou falar aqui já foi explicado em detalhes antes. Mas vamos lá. Primeira coisa, se eu tenho uma fonte simétrica, ou se eu quero fazer uma fonte simétrica, a gente viu que eu preciso ter 3 pontos, sendo que o do meio é a referência. Por isso que quando nós vamos projetar uma fonte simétrica, quando nós vamos construir uma fonte simétrica, a gente sabe que toda fonte começa no transformador. Esse transformador tem que ter 3 pontos. Então esse é o primeiro princípio básico. Ah, mas tem como fazer uma fonte simétrica com um transformador só de 2 pontos? Tem, mas não é o ideal, não é o adequado, não funciona bem em alguns casos. Então o mais seguro, o mais correto é que o seu transformador, ele tem aqui um secundário com 3 pontos, ou seja, um secundário com center tape. Se tiver com 4 pontos, ótimo, porque você pode unir os 2 pontos do centro e sair igual aqui um ponto central, que é o center tape. Então, primeira coisa, uma fonte simétrica bem projetada, ela vai ter um transformador aqui de 3 pontos com center tape, assim como toda fonte simétrica lá que a gente fez com baterias, preciso ter 3 pontos, como acabamos de ver. Então, meu transformador tem que ter center tape. Vamos colocar aqui a tomada, o sinal que vem da rede, e aqui o secundário. Maravilha. Como ele é um retificador de meia onda, então nós vamos utilizar o seguinte. Aqui nós vamos colocar um diodo normal e aqui a minha carga. Nossa carga RL. E esse sinal da carga ele não vai voltar aqui embaixo. Por quê? Porque a gente está falando de uma fonte simétrica. A fonte simétrica ela tem que ter 3 pontos. Se a minha carga voltar aqui para baixo, eu vou estar usando só 2 pontos. Eu vou ter uma tensão só na carga, que seria a tensão positiva, e não teria a tensão negativa. Então, para que eu tenha 2 pontos de tensão, eu vou ter que voltar o sinal da carga aqui para o meio. E aí eu tenho a parte positiva do meu retificador de meia onda. Lembra que a fonte simétrica eu tenho a tensão positiva e a negativa? Então a parte de cima aqui, a parte positiva, já está pronta. Eu já tenho aqui um retificador de meia onda pronto aqui, utilizando, claro, só metade da tensão total. Eu vou até no lugar aqui da carga, eu vou colocar aqui já um resistorzinho aqui, que é o que a gente está acostumado a fazer para representar a carga nos retificadores. Beleza? Como é uma fonte simétrica, lembra que a fonte simétrica eu preciso ter 2 fontes, 2 baterias no caso anterior? No caso do retificador de meia onda simétrico, eu preciso ter 2 retificadores de meia onda. Então aqui eu já tenho um retificador de meia onda pronto e eu preciso colocar aqui mais um. Aí você vai pensar, bom, isso é fácil. Então eu coloco aqui mais um diodo, o sinal vai sair daqui, venho para a segunda carga, vamos chamar de carga 2, e volta para cá. E aí eu tenho um retificador de meia onda em cima e um embaixo, certo? Mais ou menos, na verdade não está muito certo não, porque olha só, o que vai acontecer aqui?